Meu irmão, minha irmã, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Completas Online, onde você encontra um espaço para oração, para meditação da Palavra de Deus, para conhecer grandes personalidades da igreja como Santo Afonso Maria de Ligório. No vídeo passado falamos um pouco sobre a infância de Afonso. Falamos um pouco sobre sua educação, sua formação, sua vida como advogado. E agora, depois daquela frustração grande que o fez deixar os tribunais, dizíamos que então abriu-se um novo horizonte para a sua vida, que vamos falar agora neste vídeo. Afonso, depois de deixar os tribunais, entrou numa profunda depressão. Trancou-se no quarto, não queria se alimentar, ficou frustrado profundamente, vítima de uma corrupção. Mas, depois que saiu desse quarto, retomou sua vida, ele abraçou a vida sacerdotal. Queria muito, sentia no coração esse chamado de Deus de continuar empenhando-se pelos pobres, como ele já fazia no Hospital dos Incuráveis. Era um homem de Deus, cristão profundamente, católico. E ele então sentiu no seu coração o desejo de entregar-se totalmente a Deus, contra a vontade do pai, porque o pai esperava que ele fosse aquele herdeiro que fosse estar ali para tomar conta de todos os bens da família futuramente. Mas, indo para a vida sacerdotal, tinha de deixar todos esses bens de sua família. Foi então que ele renunciou à primogenitura em favor de seu irmão Hércules e foi então, contra a vontade do pai, para ser então sacerdote. E era o dia 21 de dezembro de 1726, quando aconteceu a sua ordenação presbiteral. Santo Afonso se dedicou na cidade de Nápoles, com um ardor tão grande, indo às periferias, atendendo aos pobres. Afonso formou as chamadas capelas do entardecer ou capelas da noite. Eram grupos de oração que se reuniam nas praças, não eram capelas físicas, eram grupos que se reuniam nas praças, nas ruas, nas calçadas. E eram formados com os leigos. Santo Afonso formava os leigos para que eles pudessem ir propagando o evangelho entre eles. E foi um trabalho tão fecundo que ao final de sua vida, um irmão que cuidava dele disse que havia cocheiros, pessoas que cuidavam dos cavalos, e que essas pessoas eram verdadeiramente santas. E Santo Afonso disse, glória a Deus. Esse trabalho de Santo Afonso foi intenso, deu frutos para a igreja, deu frutos no meio do povo de Deus. A sua dedicação era grande, e a sua vontade de ser missionário, de levar a palavra de Deus era tão grande que ele queria ser missionário na China. Mas esse objetivo nunca foi cumprido. Santo Afonso foi um missionário tão dedicado a ponto de se cansar, a ponto de ficar estressado, totalmente esgotado de tanto empenho na vida missionária que ele estava tendo no clero diocesano de Nápoles. Foi então que aconselharam a ele descansar, passar um tempo nas montanhas, retomar um pouco das forças para então voltar novamente a se dedicar ao seu trabalho. E era o ano de 1730 que Afonso então vai para Scala, um lugar próximo a Nápoles, perto do mar, e subindo ao alto daquelas montanhas, num vilarejo pequeno, tinha ali um espaço para descansar, para retomar as suas forças. Mas aquele que é chamado por Deus nunca se deixa descansar totalmente, porque sempre está preocupado com a missão. E ali ele encontra os pobres cabreiros daquela realidade, cabreiros ignorantes de Deus. Santo Afonso dizia, eles sabem de Deus tanto quanto suas cabras, ou seja, não sabiam propriamente nada. E Afonso, ao descer aquelas montanhas, volta com seu coração inquieto, volta com seu coração perturbado. Quem é que vai anunciar a palavra de Deus a esses pobres? E nesse meio tempo,
Afonso descobre Maria Celeste Costa Rosa. Essa mulher de Deus era uma irmã religiosa, enclausurada, consagrada ao silêncio e à oração, e dizia ter tido uma visão de que ele seria o fundador do ramo masculino de uma congregação missionária. E Santo Afonso fica então perturbado também com essa visão, com esse chamado. Até o momento, depois de muito discernir, de muito conversar, Afonso decide: é vontade de Deus que fundemos uma nova congregação. E ele se perguntava: por que mais uma entre tantas? Mas se é vontade de Deus, vamos, porque a missão é especial. Então foi no dia 9 de novembro de 1732 que Afonso, com alguns companheiros, fundaram a Congregação do Santíssimo Redentor, chamado Redentoristas, para anunciar a copiosa redenção. Inspirados em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar o ano da graça do Senhor, para anunciar a boa nova, para anunciar o Evangelho. E essa frase bíblica foi forte para Afonso e seus companheiros. Foram missionários da copiosa redenção para evangelizar os pobres, os mais abandonados, sobretudo daqueles lugares mais afastados, onde o clero do tempo não conseguia chegar, onde a igreja não conseguia atingir. No próximo vídeo falaremos um pouco mais da missão de Santo Afonso. Você vai perceber como que Deus ainda exigiu muito desse homem de Deus e ele teve de mais uma vez dar o seu sim a Deus para ir assumindo missões cada vez mais profundas em sua vida. Fique conosco aqui no Completas Online. Um grande abraço, Deus te abençoe.